nome é Júlio, né? Eu escalo aí desde 2001, mais ou menos, mas aí com mais intensidade assim de 2006 para cá, né? E eu escalo, só para dar um pouquinho de background para quem não me conhece, né? Eu sempre fui mais escalador de parede, e aí escalando esportiva também para ficar melhor na parede, e hoje em dia eu sei lá o que é que eu tô meio que meio a meio assim, né? Mas vamos lá, vou contar aqui para vocês essa apresentação, tá? Eu já fiz esse ano no Encontro dos Escaladores do Nordeste, né? Dei um updatezinho só na apresentação, né, no geral, mas a ideia aqui, até porque tá todo mundo muito próximo, né? Cara, é um diálogo que eu converso, eu vou contando as coisas, tá? Como é que foi. Se alguém tiver dúvida, pergunta, vai falando e a gente vai progredindo aqui na apresentação. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vou falar um pouquinho aqui de onde que veio a ideia, né? De escalar nose um dia, como é que foi a preparação, o que é que a gente fez de treinamento, né? Como é que foi na hora, a experiência, um pacote completo, né? Vamos lá. Motivação. Tudo começou, né, na primeira dose em 2012. Em 2012, eu fui pela primeira vez para Yosemite, e aí fui com mais 3 amigos. E eu e o Otto, esse paranaense aqui, carinha de sem vergonha que tá aqui, a gente botou na cabeça, vamos entrar na nose, vamos ver qual é, né? Ver como é que é. Obviamente, né? A gente deu uma estudada e tal. E entrou na via estilo o que a grande maioria das pessoas faz, né? Que é estilo Big Wall. Roll bag com 50 quilos lá dentro do roll bag, né? E vai ali rebocando aquele negócio o tempo todo. É uma experiência fantástica. A primeira vez que eu fiz assim um Big Wall, né, uma escalada de passar vários dias, né? E nessa daí, foram 3 dias, né? 2 noites vivendo totalmente na parede, né? Acordava cedaço, escalava o dia todo, à noite arrumava um lugar lá para dormir. Obviamente a gente estudou o croquis direitinho, tem os pontos lá de parada para dormir. Só que, velho, você tem que chegar lá para poder dormir nesse lugar, né? E você tem que chegar e não ter que ter ninguém naquele lugar, porque se já tiver alguém, você tá ferrado, né? Então, alguns dias a gente dormiu assim de patrão, né? Chegou, só nosso. Outros dias, já tinha gente lá, a gente dormiu pendurado no meio na cadeirinha, sentado de assim, virando, fritando bife assim, tentando passar a noite, né? Frio? Cara, nem tanto, viu? Boa, assim, um saco de dormir normalzinho. Setembro. Primeira vez foi em setembro de 2012, né? E aí, nosso banheirinho portátil aqui, que todo mundo sempre pergunta, né, velho? Número 1 vai na natureza, mas número 2 tem que levar. Vai no saquinho e leva aí na nossa cisterna portátil ambulante. Cisterna não, né? Eu posso cisterna. Foi mal. Então foram isso, foram 3 dias aí, né? De erros e acertos. Óbvio, a gente dá uma treinada e tal, mas, cara, na hora do vamos ver mesmo, você se defronta com várias situações que você não imaginava, né? Óbvio, no começo, cara, o rollback tá muito mais pesado do que você achava que ia ser pra raulear, né? Pra puxar. E, você tenta de um jeito que você aprendeu lá e você treinou, mas com um negócio levinho. Você chega a puxar 50 quilos, bicho, não dá, tem que ir de outro jeito lá, faz outra manha, vai aprendendo, a corda prendeu, vai ter que descer, e o vento levou, prendeu lá do outro lado, tem uma dupla chegando no teu calcanhar, ou então, você tá querendo passar alguém e não dá. São os negócios assim, vai além da só escalada, né? Até porque, como essa via, o Big mundo, tem gente do mundo todo, o tempo todo escalando. Você chega na base da via, assim, você olhar, o Luquezzi estava até falando, né? O Luquezzi estava lá em Yosemite no ano passado. Cara, você olha, você vê aqueles montinhos assim, de gente no meio da via. Você conta assim, na parte que dá pra ver, né? Do chão, que é muito grande, você não vê tudo. Começa a ficar só as formiguinhas lá. Mas você conta fácil, 6 duplas, 8 duplas, assim, das primeiras enfiadas da via. É um absurdo, assim, é complicado, né? Gerenciar isso também. E até isso aqui, uma foto que eu queria colocar essa foto aqui, porque uma das coisas engraçadas aí, interessantes, que despertou assim, né, aqui embaixo da gente, quando a gente estava escalando no primeiro dia, tinha um trio, eram 3 meninas, né? E, cara, a menina que está escalando aqui em cima, que estava de verdinho, a gente... Vou voltar um pouco, contextualizar. A gente chegou em Yosemite, praticamente não escalou nada, né? É um estilo de escalada totalmente diferente da gente aqui. A rocha, estava falando aqui, parece azulejo, é muito lisa, né? É escalada mais de fenda e de laca, você não confia no pé.
É um grau duro, generalizado para todo mundo. No guia mesmo ele fala, olha, não se iluda, você vai chegar e você vai escalar muito mais baixo do que você está acostumado a escalar. Ah, se você escala no 6º grau, lá você vai fazer um 4º e olha lá, assim, sofrendo, né? E aí a gente, pô, artificial lá direto, e essa meninazinha veio assim nessa fenda, assim, tchá, 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 dando os karatês, escalando na fenda, a gente, caramba, velho, a gente somos 2 bosta, Otto. E a gente lá pisando nas peças lá, demorando bem mais, né? Então, depois dessa experiência que foi, pô, excepcional, 3 dias, chegamos lá, tarde da noite, pô, acabado assim, mas sorrisão, dando a cara, caramba, velho, escalando de novo. Mas ficou aquele negocinho assim na minha cabeça, né, martelando, velho. Martelando, cara, eu queria escalar esse negócio mais bonito. Não queria escalar desse jeito não, rebocando tanto peso, escalando super devagar, né? Queria escalar mais bonito. E aí esse negócio ficou na cabeça, né? E aí tive a ideia, pô, eu vou voltar em Yosemite, eu quero escalar a Nose em um dia, né? A primeira, eu não sei como fala essa aqui, tá? Essa sigla, que é o Nose in a Day. Não sei se é NIAID, não sei, não importa. Tá. Mas a primeira vez que ela foi feita foi em 75. A Nose foi conquistada em 58, se eu não me engano, tá? E os caras levaram alguns meses para abrir a via. Aí depois a primeira repetição foi em 7 dias, né? E passava-se muito tempo até ter uma outra repetição e tal. E em 75, esses 3 caras, né? O Jim Bridwell, que já é famoso de outros filmes aí também, né? John Long e esse Billy Westby, eles fizeram a via em um dia. Montaram uma estratégia, né? Dividiram a via em 3 pedaços, cada um guiou aquilo que ele tinha mais intimidade. O cara que era melhor de artificial pegou o trecho final, que é mais artificial, que era melhor em livre, pegou mais um trecho lá. Eles fizeram a divisão estratégica e tal, e pum, fizeram a via em um dia, né? Fizeram em 16 horas, na verdade. Só para dar uma ambientada, né? O recorde atual da via de velocidade era, na época da apresentação lá, do Hans Florin e do Alex Honnold. Mas recentemente agora, 2 caras bateram o recorde, né? Em 2 horas e 19 minutos. Cara, para escalar isso aqui, você está praticamente solando metade da via. Entendeu? É insano. Hoje eu estava até olhando com a Carol procurando uns videozinhos lá. Você vê uns trechos que o cara está escalando, velho. O cara não protege. Quando o Hans Florin e o Alex Honnold, depois eu estava lendo qual foi a estratégia deles, um guiou a metade da via, sem reabastecer de equipamento, e o outro guiou a outra metade. Eles fizeram 900 metros desse jeito, entendeu? Os caras não protegem. Ele vai escalando, e o outro atrás, bota uma peça, vai embora, entendeu? É muito desumano chegar nisso, né? Mas essa coisa de fazer a Nose em um dia, né, eu coloquei modalidade, assim, que eu não sei se é uma modalidade, né? Mas é uma coisa que tem se tornado... Oi, fala. Esses caras chegam a ter situações que eles não têm nenhuma proteção entre... Cara, eu não duvido. Porque eles estão franceses o tempo inteiro, né? É, quase o tempo inteiro. O que é que acontece muito, né? Que eu vou até explicar. Uma das técnicas que você usa muito aqui para fazer big wall rápido é o short fixing, que é o quê? Você chegou na parada, você recolhe a corda, fixa na parada, o segundo vai jumareando e você tá com aquela barrigona de corda. Ou você dá auto-seg, que era o que a gente fazia, que eu vou explicar direitinho no detalhe, colocava no gri-gri, dava 2 metrinhos aqui, escalava um pouco, 2 metrinhos, escalava um pouco. Ou, como eu vi quando eu estava lá na primeira vez, o cara chegou na parada, ele puxou tipo uns 20 metros de corda, fixou, gritou, corda fixa! Aí o cara veio limpando, ele saiu escalando. Cara, a barriga de corda assim, ó, lá embaixo. Aí deu uns 10 metros mais ou menos, ele puxou, botou uma peça, assim, clipou, aí continuou escalando. Uma naturalidade. Tá? É foda. Você falou que você acertou uma escaladora lá tentando... Logo uma semana antes dos caras baterem o recorde aí, tinham 2 meninas que estavam tentando bater o recorde também, e ela tomou um vacão porque estava sem proteção, acabou fraturando a coluna, ficou paralítica. Mas o cara estica muito a corda do violino para bater esses recordes aí, entendeu? Ele faz várias coisas assim que, cara, ele tá solando praticamente. Mas é isso. A viajeta. Vamos lá. O primeiro Big Wall. Então, eu fui em 2012, fiz a Nose em 3 dias, né? Aí em 2013 eu voltei em Yosemite, foi muito rápido. Aí eu voltei com um amigo, Mário, que é lá de Fortaleza,
E aí a gente fiz o primeiro Big Wall, né? Já era assim, aquela ideia de, pô, vou fazer a nose. E um teste, né? Seria fazer o Half Dome, que o Half Dome, ele tem, se eu não me engano, são 17 enfiadas, a via mais classicona, assim. Fica bem nessa face aqui. Você sai daqui de baixo e vem por aqui, assim. Snake Dyke é por trás. É pela rampa. É mais, aliás, desculpa, ela é por aqui, assim, ó. Ela vem até aqui, aí aqui você desencorda e faz uma caminhada até o cume. Ih, quebrou. Não, foi não. Acho que eu encostei. É o Mário? De braço aberto? É, ele estava imitando o Alex Honnold, que é muito famosa essa daqui, né? Que é o vídeo lá, o Alone in the Wall, que ele fez essa via solando, né? Solando, tá? É outro planeta, né? E aí o Mário quis tirar, não é no mesmo lugar não, mas ele quis tirar uma foto igual o Alex Honnold aqui. É, pois é. Ela toda mais parecida aqui no meio, né? Que aparece mais da... Não, aqui eu tô lá, né? É lá naquele platôzinho. Só que, velho, eu fui querer andar igual ele andando assim, né? Andar retinho. Cagaço, velho. Desci, fui assim, ó. Com a mão dentro da fenda, né? Pau. Mas é isso, foi o primeiro Big Wall, a gente fez em 15 horas. Foi aquela coisa planejada também de ir leve e rápido, né? Você não leva tanto equipamento e, obviamente, você tem que estar muito afinado, né? Com a escalada em si. A gente não fez nada de arriscado, como os caras que batem recorde, né? A gente fez todo o tempo assim uma escalada segura, mas agilizada, sem perder tempo, né? E é isso. Vou falar agora um pouquinho. Fizemos em 15 horas a regular route, né? Que é, só um detalhe para contextualizar, né? A regular são umas 17 enfiadas, como eu falei, mas ela é uma via relativamente fácil. Como assim? Eu diria que pelo menos metade dela dá para fazer em livre, mortais assim conseguem fazer em livre, e tem vários trechos, uns trechos de artificial, meio obrigatório, mas ela não é uma via tão difícil. Normalmente as pessoas fazem em 2 dias, tá? Alguns fazem em 3, mas normalmente fazem em 2 dias. A gente começou cedaço e terminou à noite, foram as 15 horas, né? Mas na estratégia de tocar e ir mais leve. Oi? Não rebocamos nada. Ia com mochilinha só. Isso. Porque faz uma diferença fundamental você levar um roll bag e rebocar um roll bag e você escalar com uma mochila, com peso suficiente que dê para levar na mochila. É radical a diferença. Tá? Oi. Essa é Snake Dyke, né? Você falou? Sim. Essa tem uns trechos aí que são face climb, né? A Snake Dyke Tem bastante face climb. Ela vai num veio, ela segue um veio de cristal assim, e você vai seguindo aquele veio. E eles colocam no croquis que ela é exposta e tal. E é mesmo, né? Cara, mas tem que agarra nela assim, porque você vai no veio de cristal pegando, você escala assim tranquilaço, sabe? O pior dela é no começo tem uma travessiazinha na rocha lisa de Yosemite que parece um azulejo, que pra eles é fácil, você bota uma peça, mas pra gente que não tá acostumado é bem mais crux do que o trecho esticado. Para as escaladas aqui do Rio, o cara ia brincar ali, ó. Ia pular grampo até. Né? Isso aí seria que grau que é mais ou menos isso aí? Pô, difícil, né, de falar. Em livre. É porque a gente foi fazendo artificial, né, os trechos. Estava mais difícil, ia botando as peças, puxando nas peças. Mas eu acho que aí a gente escalou até 5º grau, mais ou menos. Nem sei se isso tudo, talvez. Ficava um pouco mais difícil, eu já puxava na peça e ia agilizando. A ideia era... Essa via dá para meros mortais fazer? Dá, mas... Sim, tem que ter toda uma tem que preparação estar... específica Isso. Tem que estar agilizado. Ou então ir para dormir. Levar um roll bag e dormir no meio da via, que é o que normalmente o pessoal faz. Entendeu? Então, vou falar um pouquinho aqui, né, da nose e dar um panorama como é que é a via, tá? Então, como eu falei, né, ela foi conquistada em 58 e é a via de Big Wall mais famosa do mundo. Né? São 900 metros e ela depende, tem alguns croquis, né, depende da fonte, mas dá mais ou menos umas 31 enfiadas. Tá? Ela é praticamente toda artificializável. O que é que eu quero falar com isso? Ela dá para você fazer a via puxando nas peças praticamente toda. Tem um trecho ou outro que é obrigatório você escalar em livre, ou seja, não tem como você sair de uma peça e ir até a outra. Mas esses trechos normalmente são bem fáceis. Tipo, tem uma hora lá que tem um trepa-pedra, assim, umas bloqueiras. Você não vai escalar artificial nos bloqueiras, entendeu? Então, você vai escalar em livre ali, mas os trechos em livre obrigatórios da via são bem fáceis. Talvez um 4º grau, né?
Todo o resto você consegue roubar. Você consegue, porque são fendas contínuas e tal, então você vai colocando peça, sobe na peça e tal. Só que, quanto mais você escalar em artificial, mais devagar você vai, né? Existe uma máxima aí de que não importa o quão rápido você acha que você está escalando em artificial, você está pelo menos umas 3 vezes mais lento. Pode contar no relógio. Assim. Você faz... Eu acho que depois eu vou falar lá com o Minhoca, quando a gente estava treinando, a gente, foi fazer uma via lá artificial com o Minhoca, ele rapidão lá, tá. Aí chegou lá e falou, e aí, Júlio, quanto tempo e tal? Fiz uns 20 minutos, ele, cara, 55. Porra, bicho, que... cara, é desse jeito, é muito lento, né? Como eu falei, né, ela é tecnicamente fácil. Por quê? Os trechos que são obrigatórios em livre são fáceis. E o resto todo é artificial fácil. Júlio, o que é um artificial fácil? É um artificial que você não tem dificuldade de colocar as peças, você não tem que testar as peças. É tudo fenda tão boa, você põe a peça lá, não testa nem nada, já põe, já sobe no estribo. Entendeu? Você no olho você já vê que a peça está muito boa. Não é aquela colocação que tem cristal, que fica uma castanha aberta. Não, cara, você colocou lá, acabou, tchau. E aí tem um ou outro ponto assim na via que você vai fazer 2 colocações ruins e depois uma bomba, uma muito boa, entendeu? Então tecnicamente ela é muito fácil, né? Apesar do grau em Yosemite, como eu falei, né, ser bem particular, é bem diferente mesmo, é chocante. Você volta humilde assim para casa, porque você olha o croquis, nossa, é muito fácil, grau muito fácil, aí você vai entrar, né? E como tem longos trechos de fenda contínua, você consegue, como eu falei, artificializando tudo, né? Só que o que é que ela exige? Ela exige condicionamento físico, é uma via longa pra caramba, né? E versatilidade de técnicas, e ela pega também na logística, né? Por que versatilidade técnica? Você vai ter que saber escalar em livre, você vai ter que escalar bem imóvel, porque a via é quase toda imóvel, tem poucas proteções fixas, né? Você tem que escalar artificial, você tem que saber limpar, jumarear a via bem, né? Você tem que saber jumarear a diagonal, você vai ter que puxar roll bag, então você vai ter que saber chegar na parada, montar a tua segue para fixar a corda do parceiro, montar um esquema paralelo para você ficar rauleando, puxando o roll bag enquanto o cara está limpando, né? Você tem, como eu falei, que resolver vários problemas que vão acontecendo ali durante 3 dias que você está na parede, né? Vivendo ali. É corda que vai ficar presa, é roll que vai ficar preso lá embaixo, você vai ter que descer para soltar. E aí é uma infinidade de coisas, né? Então você tem que ter eficiência no que você está fazendo, tem que ter um conhecimento amplo de várias técnicas, né? Autorresgate não é só para se salvar, não, é para ir tirar o roll bag às vezes, né? Ou para tirar uma corda que está presa, né? E a parte da estratégia, que é fundamental. Dependendo da sua estratégia, você pode estar super bem preparado, mas fracassar porque tu não levou água suficiente. Olha aí que vacilo. Entendeu? Vai ter que abandonar a via porque não levou água. Ou, sei lá, deixou de levar o equipamento que é fundamental para fazer uma passada. Vamos lá, figurinhas, pessoal. Fotinhas, que é mais fácil de entender, né? Isso aqui é um panorama da via, tá? Isso são mais ou menos os 900 metros. É uma via muito famosa e tem alguns pontos assim chaves que são chamados até... tem nome específico, né? Tem o Cycle Ledge aqui, que é um platô aqui na quarta enfiada, na P4, que normalmente, que foi assim que a gente fez também, quando a pessoa vai fazer estilo big wall, rebocar roll bag, é bem ruim puxar o roll bag aqui nessa diagonal do começo. Então, normalmente, as pessoas fazem as 4 primeiras enfiadas, fixam 3 cordas aqui até o chão, e aí puxam o roll bag retinho para cá. Que essa face aqui é super lisa, o roll bag não vai prender, não tem diagonais para rebocar o roll bag. Então, normalmente fazem isso, puxa o roll bag até aqui e aí começa a subida, né? Mas você deixa uma pessoa avisada que você ficou baixo? Cara, esse trecho aqui você chega, tem várias cordas fixas já. É sinistro, é muita gente. Você chega, tem tipo 4 cordas fixas já. Se você não quiser nem deixar a sua, quiser só chupinhar a corda dos outros, você consegue. A galera fica... Vocês pensam assim, italiano, sábado de manhã, no final de semana de tempo bom? Cara, é pior do que isso. É fila sempre tem fila. Você encontra muito equipamento abandonado, né? Cara, de vez em quando. E isso é até outra coisa também, né? Quando você está pela base aqui, é bom estar sempre de capacete, porque cai muita coisa. Muita gente lá em cima, lidando com muito equipamento, muito tempo, vez ou outra cai alguma coisa. Tá? Vamos lá. Alguns pontos notáveis assim da via, tá? O King Swing, que fica aqui, ó. O King Swing é um trecho que você sobe, né?
Aí o cara tem que te descer de baldinho uns 15, 20 metros e você tem que correr na pedra assim para agarrar uma fenda lá do outro lado. E cara, é correr assim insanamente. Não é dar uma corridinha. Cara, sem sacanagem, deve ser talvez daqui até aquele micro-ondas lá, ó. Você tem que correr assim, ou até aquela janela lá mais ou menos. Só corrida para um lado, né? Você tem que correr muito para esse lado, pegar embalo e ir até o outro lá. A galera dá uns pulos assim, legal. Depois se alguém quiser ver vídeo assim na internet, tem vários vídeos de gente fazendo isso. Tá. Outro ponto notável da via, né? Famoso é o Great Roof. É um tetozão, tá? Que é um dos crux. A via tem 2 crux fortes assim para quem vai fazer em livre. Que até os caras falam, quem vai tentar fazer a via em livre tem que malhar esses 2 crux. Se ele conseguir fazer esses 2 crux, ele faz o resto todo da via, né? Aí um deles, esse aqui é Lynn Hill, né? Passando debaixo desse teto, que são uns buraquinhos assim que não entra nem a ponta do dedo e o pé chapado na frente. Tá? E o outro ponto notável também da via é outro crux em livre, né? Que é o Changing Corner, que é outra fenda cega, né? E é uma movimentação bem complicada, intricada. E esse trecho aqui, até para fazer em artificial, é ruim. É um dos crux de artificial, que é uma fenda cegueta. E não entra quase nada, cara. Eu coloquei uns micronuts assim, sem vergonha, daqueles que você olha e não quer nem botar peso nele, sabe? Aí você põe umas 2 pecinhas ruins assim, aí estica, põe uma peça boa e respira aliviado. E esse já é quase lá no final, assim, já quase no finalzão. Você já tá só a paçoquinha. Esse trecho aqui do Changing Corner, esse diedrozão deve ter uns 15 metros mais ou menos. Uns 15 metros. Mas aí depois ele tem um trecho bem chato. Ele começa numas chapas aqui, aí você faz a transição da chapa para dentro do diedro, tá? E aí tem o começo que é ruim e depois a fenda abre um pouco. E aí depois que a fenda abre um pouco, fica tranquilaço. E é isso aí. Para dar uma ideia assim do tamanho, né, do negócio. Esse aqui a gente tinha escalado uma viazinha do outro lado. Eu estou apontando aqui, vocês estão vendo essa marquinha preta aqui, né, na ponta do meu dedo, na rocha? Aquela marquinha preta é o Great Roof, tá certo? Vocês estão vendo essa coisinha amarelinha aqui? Isso aqui não é um escalador, tá? Isso aqui é um hall bag. O escalador é só esse bonequinho que está aqui sentado e esse outro cara aqui, tá? Voltando aqui, ó, cara, você não vê as pessoas na parede. Você está passando embaixo, por isso que eu falei, você só consegue ver as pessoas aqui nas primeiras enfiadas. Pô, aqui 1/3 da via você já não enxerga mais, já fica muito pequeno. Só enxerga a galera com aquelas lentes, zonas cabulosas e tal. Tá? Aqui é um adendo, né? Um anexo. Camp 4, famoso acampamento lá dos escaladores, não sei o que, onde tem os malucos e tal. Cara, já foi essa época. Eu acho que anos 70, 80 talvez. O Camp 4 agora é o seguinte, é o acampamento mais barato que tem lá em Yosemite e é mega difícil de você conseguir vaga nele, porque ele não tem reserva, não tem nada, é tipo, chegou, pegou. E aí eu já sabia que é difícil de chegar lá, a gente reservou um acampamento fora do parque e aí nos primeiros dias a gente chegou lá, tipo 10 horas da manhã, né? No Camp 4, obviamente não tinha mais vaga, né? Ah, beleza, amanhã a gente vem cedo. Aí no dia seguinte a gente chegou lá às 6 horas da manhã. Cara, já tinha uma fila gigantesca de gente lá que dormiu. E a gente contou quantas pessoas tinha. E lá na frente no quiosque tem uma plaquinha com a quantidade de vagas que vai ter naquele dia. A gente contou e... desencana, tchau. Aí nesse dia a gente voltou para o acampamento, pegou os sacos de dormir e aí foi dormir na fila, né? E aí você dorme assim, ó. Todo mundo deitado porque é presencial o negócio. Você não pode pegar o acampamento para os seus amigos. Não, todo mundo tem que estar lá na hora e fazer o check-in no quiosquezinho aqui, ó. E aí fica todo mundo dormindo assim, né? E nesse dia a gente conseguiu, velho, pegar a senha, cara, foi muita alegria. E no dia seguinte a gente viu a galera sendo expulsa lá, os Rangers chegando e tocando, a galera, não pode dormir aqui não pode dormir. Bom, a gente por um dia pegou. Então o acampamento, ele não tem só escalador, né? Tem muita gente que vai visitar o parque e acaba ficando no acampamento também, né? Pô, é cheio pra caramba, mas ainda tem assim o glamour, né, cara? O glamour de Yosemite e tal. Vocês optaram por ficar no campo fora pelo glamour ou porque de fato era muito mais barato? Não tinha outra opção. Tem outros acampamentos, só um instantinho, só para fechar esse negócio. Tem outros acampamentos dentro do parque de Yosemite que tem reserva, você faz reserva pela internet.
Só que quando abre as reservas, rapidinho já estoura tudo. Tipo, eles abrem as reservas para a temporada, que a temporada é a partir de... Eu acho que a partir de julho que eles contam a temporada, eles abrem reserva em fevereiro. Em poucos dias acabou tudo. Então tu tem que em fevereiro saber exatamente quando que você vai para Yosemite para poder reservar nesses outros. E os outros são mais agradáveis, mais tranquilos, mais espaçoso e tal. Tipo o show do Justin Bieber, assim, mais ou menos. É. Agora essa é Só mais... para acrescentar aqui uma informação, o Camp 4 ele é patrimônio cultural. Ah, é? Tem uma plaquinha lá no Camp 4 que diz que aquilo ali é uma área de patrimônio cultural, que ali foi um marco da escalada americana. Então é um lugar que é considerado pelo Estado um lugar de referência. E aí, não sei quanto é que você pagou em 2016, assim, mas... 5 doletas. Era 5 dólares por noite. 5 doletas, Nos outros campings, era 20 dólares por site. Cada site cabe 6 pessoas. Sim. Quando você vai com muita gente, às vezes até pode ser legal se você tiver de carro, ficar nos outros lugares. Mas aí é que você vai ter alguns outros escaladores para interagir. Nos outros não, é mais família, essa galera de... Isso é verdade. E a questão da distância para chegar nas vilas. Cara, Mais próximo? mais ou menos. Lá, cara, você tem que estar de carro, muito provavelmente. Tem um ônibusinho, um shuttle. Para sair daí, precisa estar de carro. A gente sempre... tem um setorzinho de escalada bem do lado do Camp 4, mas é um setorzinho pequeno e tal. É meio que campo escola. Você vê muita gente, família e tal, com criança que vai para esse setor. Assim. Mas geralmente a logística fica muito melhor de carro. Lá tem, como eu falei, dentro do vale fica um shuttle, um ônibusinho rodando lá o tempo todo. Consegue te levar para escalar também, mas sua vida fica mais fácil de carro lá. Tá? Vamos lá, preparação. O que diferencia, né? Uns alienígenas assim, né? Esses caras, porra, Tom Caldwell. Eu queria muito encontrar esse cara lá. Eu ia querer tirar uma foto com ele, se eu encontrasse. O Alex Honnold, Superman, né? E 2 meros mortais lá, preparados, né? O que faz a diferença, velho? Vamos lá. Eu quebrei aqui essa parte, né, de preparação em vários trechinhos, né? O primeiro aqui eu coloquei a pesquisa, cara. Cara, não conheci ninguém que tinha feito a nose um dia, nem de ouvir falar. Então, não tinha quem pedir beta, nem informação. Chafurdando a internet loucamente, né? Pesquisando, pô, tem alguns sites, o cara escrevia alguns negócios, só que aí, pô, você achava às vezes um site de um cara que aí você ia procurar o background dele, o cara era local, escalava pra caramba, aí ele te dá umas referências. Se você quiser fazer a nose um dia, você tem que fazer via tal lá em tantas horas, via tal em tantas horas. Aí ele falava a via do Half Dome que eu tinha feito em 15, acho que ele falava que você tinha que fazer em 7 horas. Aí eu, porra, velho, sem chance. Negócio desse, né? Então eu tinha que filtrar essas informações, mas vamos lá, garimpando, procurando na internet, né? Para definir a estratégia que a gente ia usar na via, né? De equipamento, de quanto que vai levar de comida, quanto tempo será, né? Que horas começar a escalar, porque você vai ter que passar por pessoas. Se você quer fazer em um dia, você vai obrigatoriamente passar por um monte de gente que está rebocando o rollbag e que está dormindo na parede, né? Então, pô, a gente ficou montando aí na cabeça como é que ia ser esse negócio e para definir também como é que ia treinar, né? O que é que eu preciso treinar para fazer a via um dia, né? E um destaque aí, para se alguém se interessar, né, e tiver interesse de fazer, não necessariamente fazer a nose, ou fazer alguma outra coisa, né? Pô, não tem só essa via, a preparação, né? Todo vamos dizer assim, né? O caminho das pedras que eu usei para fazer se aplica para outros objetivos aí que você tenha, né? Mas para fazer via em artificial, rápido, né, de Big Wall, cara, tem um livro do Chris McNamara e os vídeos que ele tem na internet dando uns passo a passozinhos de, pô, jumarear de maneira eficiente, escalar artificial de maneira eficiente, né? Uma das coisas que eu vi dele que eu achei assim, e que, porra, é óbvio, você tem que escalar artificial como se você estivesse escalando em livre. Como assim? Esquece de tênis, de nada, velho. Você escala artificial de sapatilha. Por quê? Porque às vezes um pezinho ali do lado te economiza 5 minutos tentando botar uma peça. Você colocou um pezinho ali, subiu, já colocou outra peça mais fácil na colocação lá em cima. Entendeu? Você tirar aquela ideia de escala artificial é se pendurar na daisy chain, ficar olhando. Não, velho. Segura na mão aqui, olha pra cima,
achou uma peça ali, coloca a mais rápido que você conseguir, não necessariamente a mais distante. Às vezes a gente no artificial quer botar uma peça longe para colocar menos peça, não. Se a longe está difícil, coloca uma mais perto, faz uma passada a mais, mas vai ser mais rápido. Então ele dava várias dicasinhas assim para agilizar esse processo, tá? Júlio, Oi. eu fui lá esse ano, no escalado, não sei se você falou, mas eu fui lá esse ano fazer umas guiazinhas clássicas. Aí e tinha um guia novo lá, cara. Eu não sei se Eu comprei, quando eu tava indo embora. É grandão, assim, cara massa, só que é 40 dólares o livro, só que é excelente, assim, tudo mega ilustrado, assim. Eu fiquei triste porque eu comprei quando eu já estava indo embora. Aí eu consegui trocar ideia com o cara lá e peguei, aluguei do cara. Assim. É mesmo? Paguei 10 dólares só. Eu não entendi como porque levava elas 10 pra cá, peso que aqui nem eu trouxe, velho. Tá lá bonitão na minha estante, assim, ó. Tá louco? Tá. E aí, continuando a parte da preparação, né? Uma vez que a gente viu mais ou menos o que aqui ia precisar, né? Pô, velho, o segredo aí do sucesso é volume. Por quê? Você vai escalar muito tempo mesmo. A via é muito longa, né? Pô, 31 enfiadas, cara. E é assim, ó. Não é rampão, não, que você vai... É 31 enfiadas exigentes, assim, o tempo todo vertical, e no final vai ficando mais negativo, mais chamando. Então a gente começou, né? Esqueci de apresentar também. Esse aqui é o Minhoca, tá? O meu parceiro aí na escalada. Ele morava aqui no Rio, né? Até esse ano. Esse ano ele foi me trocar por uma menina, aí... Sem ofensa, Lourinha. Eu perdi meu parceirão escalado dessas vias, dessas roubadas, né? Foi se juntar lá, aí teve que se juntar, a mulher dele mora lá em São Paulo, aí teve que ir embora do Rio de Janeiro, aí quebrou agora o... Vocês começaram essa preparação quando? Cara, eu mudei para o Rio, mudei em 2015. A gente estava sempre escalando junto, né? Mas eu acho que a ideia mesmo de ir para Yosemite e quando eu joguei a bola de Minhoca, eu quero fazer a nose um dia, talvez no começo de 2016. No próprio ano? No próprio ano. Aí a gente começou a treinar meio que visando e tal, lá para março eu acho, a gente comprou passagem, acertou a data e aí intensificou mais o treino. Mas foi meio que isso mesmo, tá? E aí aqui, só para dar uma ideia assim do que a gente foi fazendo, né? Não, do nada chegou nisso aí não, foi sempre progredindo, depois escalando junto e tentando escalar rápido e tal, agilizar. Aí umas coisas que a gente fez, tá? Num dia, assim, fez Ibis e Lagartão. Ibis foi um dos grandes treinamentos assim de artificial. A gente não tem muito artificial imóvel aqui, semelhante ao que é em Yosemite, que é artificial fácil, fenda contínua para você ir fazendo artificial, né? Então, pô, vamos lá na Ibis Lagartão. Aí outra vez a gente fez um empenhozão mor também, vamos fazer as 4 faces lá do Pão de Açúcar. Aí a gente subiu as 4 faces meio mentirosas assim, mas foi. A gente fez Secundo, eu não lembro se fez italianos ou fez a Stop, aí depois italianos com Secundo, e depois fez a Boêmia, lá na face leste, né? Pra ganhar a milhagem mesmo, em velocidade. E aí quando a gente já tava bem assim, a gente fez um negócio que eu acho que foi assim o que foi mais impressionante, que deu mais orgulho. A gente foi lá para Salinas e aí a gente ia fazer a Decadência e a Leste no mesmo dia. Subir a Decadência, rapelar e subir a Leste e descer lá por trás, né, pela Silvio Mendes. E cara, a gente fez muito rápido, muito rápido. A gente fez a Decadência, eu acho que umas 3 horas e pouco. Aí rapelou pela própria via, né, tinha deixado as coisas embaixo, água e tênis, subiu levinho, né. E aí subimos a Leste, fizemos em menos de 3 horas a Leste. E aí levando tudo, já estava no final, zumbizão, né? Aí descemos pela Silvio Mendes e voltamos, chegamos lá no Mascarim, tipo, em 13 horas. Foi. Aí a gente já estava sentindo assim, cara, tamo bem. Tamo bem, tanto escalando bem como sintonizado, né? Tava muito já agilizado, aquela coisa... Já sabia, acabou a corda, já ia saindo da francesa, já sabia que o cara estava lá no trecho bom. A gente já conhecia, o Minhoca não conhecia a Decadência, mas eu já tinha feito a Decadência. A Leste a gente já tinha feito juntos umas 2 vezes, mais ou menos. Então a Leste, assim, a gente tocou, cara, direto a francesa do chão até a chaminé, até a primeira chaminé. Aí depois da chaminé, faz aquelas passadinhas mais chatinhas e depois mais uns trechos a francesa também, entendeu? E aí, pô, deu para fazer um tempo bem bom. A gente estava com um ritmo bom mesmo. Aí, outro ponto da preparação, esse foi um ponto bem capenga. Por quê? Porque aqui a gente não tem muita fenda, ponto. Não vou nem dizer que não tem as fendas tipo a de Yosemite, né? Não tem.
Aí o que deu para fazer, né, foram outras trips aí, outras viagens que a gente fez. A gente tinha ido já para Arenales juntos. Pô, tô desligando esse bagaço aqui, cara. Pronto. Já tinha ido para Arenales umas 2 vezes. Aí lá dá para fazer umas fendazinhas bacanas. E eu tinha ido para Indian Creek também logo antes dessa viagem de Yosemite, da The Nose, né? Então eu fiquei 2 semanas lá em Indian Creek, deu para dar uma afinada melhor na técnica, né? Mas não tem nada a ver. Assim, a fenda de Indian Creek é muito mais legal de escalar do que a de Yosemite. Mas eu vou falar baixinho para as pessoas não ouvirem. Se quiser coisa mais perto, tem no Rio Grande do Sul, tem algumas cidades É, porra. Eu curto, tem que conhecer, cara. Tem que conhecer. Será que você pode falar mais um pouquinho, só um pouco mais da técnica de talamento? De fenda? Eu tô pra ir pro freio também, aí eu tô estudando. Também, quando é que você vai? Muita coisa e tal. Tô indo em fevereiro. Fevereiro? Carnaval, né? Ah, eu vou voltar no começo do carnaval. Quando você voltar, eu volto dia 10 de Bariloche. Pô, cara, fenda é sofrimento. Fenda não é uma escalada intuitiva, ela é uma escalada bem anti-intuitiva, você tem que aprender de fato. Basicão, velho. O tamanho da fenda define a dificuldade dela, né? Fenda de dedo, normalmente, é dura pra caramba. Contando a mesma inclinação, fenda de dedo normalmente é bem dura, tá? Fenda de mão é o que é mais confortável. Normalmente lá no freio, as vias que você vai fazer, que vão ser mais fáceis e que vão ser mais agradáveis, normalmente é fenda de mão, mais ou menos, até quase punho no máximo. Passou de punho, já começou a ficar ruim pra caramba. E basicão de fenda, tá? Dedo, você tem que sofrer, torquear, né? Você vai colocar dedo aqui e vai travar para tentar segurar na fenda. Você não vai ter onde pegar, né, de fato. Fenda de mão é mais fácil, você vai colocar a mão e vai dar uma engordadinha na mão. E aí você vai crescendo a mão aqui para ela ir preenchendo, na verdade, o espaço da fenda. Só que aí passou disso aqui já começou a ficar ruim, já começou a ficar mais inseguro. Aqui, agarrão. Aí vai abrindo mais, vai ficando inseguro, aí você começa a ter que passar para punho, já começou a ficar ruim. E passou de punho, aí, irmão... Tem umas técnicas. Aí... Você usou já alguma vez isso? Já. Bombástico. Só que aí você não tira mais a mão. Esse é que é o problema. É a transição. Você tem que dar um jeito de entalar a perna. Quando o teu joelho entra, life is good. Porque quando o teu joelho entra, tu consegue colocar a perna e quando você dobra aqui, ó, ele incha a coxa. Então você trava e aí você consegue tirar a mão e subir. Quando o teu joelho não entra, quando a fenda é justinha para a mão, tá bomba aqui na mão, mas você não consegue entrar com a perna, eu tô contando que você não tem agarre de pé, tá? Você tá só na fenda. Você tem que entrar na perna aqui, dar uma blocada de peito de pé e calcanho e com o pé de baixo. Cara, é alienígena. O pé de baixo você tem que ficar apoiando, tronco, para tentar subir. Esquece, não faz isso. Procura as fendas de mão. Senão vai ser forte. E aí quando começa a crescer mais, você vai nos meio corpo, né? Que a gente tem alguns aqui, assim, tipo lagartão e tal. Aquela coisa que você entra com o braço, vai meio Aqui no Rio, espremendo. para treinar, para ir para lá, o que você acha que você sugere? Eu sei que tem pouca coisa, né? Eu tô catando as fendas aí para tentar melhorar. Valdo. O começo da Valdo. Tenta aí focar na Valdo, pensando em usar menos agarras de fora e tentar usar mais entalamento na fenda. Tá? Esparadrapinho. Se for luvinha de couro para Valdo é melhor ainda. Né? Luva de couro é melhor porque a Valdo tem os cristais muito grandes e mesmo esparadrapo vai machucar um pouco. Oi? Fissura do Adeus, eu não gostei daquela via. Eu não gostei, velho. Eu achei bem xixelento. É mesmo? É, não gostei, não. É. Ó, o próprio K2. O próprio K2. Tenta fazer imóvel. Sim. Faz K2 imóvel, faz K3. Legal. E a Tá sinfonia? boa. Sinfonia já é bem mais dura. Sinfonia vai ser uma das coisas aqui que eu vou... Vamos passar para o próximo passo aqui, ó. Da preparação artificial. O que a gente fez basicamente artificial? Né? Foi o que a gente conseguiu fazer aqui no Rio artificial. Pessoal, de novo, ó, foco. Artificial fácil. Que seja rápido. Que é o que a gente ia precisar em Yosemite. Não adiantava nada eu fazer os tetos ali do Pão de Açúcar, fazer uns A2, uns piton. Não ia precisar disso, né? Em Yosemite é pum, 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 na nose, né? É rapidão. Peça, rapidinho. Então a gente fez a Ibis, fizemos umas 2 vezes a Ibis.
E eu fiz 2 vezes a Sinfonia dos Delírios também. Fiz uma vez em livre, é dura pra caramba. Porra, mordeção de dedo, os pés chapadinhos, você não consegue colocar... Aqui é fenda de dedo, então você não consegue colocar o pé na fenda. Fenda de mão, outro detalhe, fenda de mão, ela é bom pra mão e é bom pro pé, porque o pé entra bem. Então você consegue jogar o peso no pé. Fenda de dedo, normalmente, teu pé não entra. Você tenta colocar o dedo mindinho assim da sapatilha, às vezes pra dar um gripezinho, mas já é bem mais sofrido. Tá? E é isso, aí a gente fez Sinfonia dos Delírios em artificial também para treinar o lance. Foi na Sinfonia dos Delírios que o Minhoca falou, pô, fiz em 20 minutos. 55. É no Pico dos Quatro. É atrás da Pedra da Gávea, contraforte, assim, é o lado do São Conrado, da Pedra da Gávea. Pô, via impressionante, essa via vale a pena ir. Mesmo fazendo artificial, você consegue roubar a fenda toda, porque é contínua a zona, né? É só ter peça suficiente. Não tem parada no meio. Roubar tudo, porque se eles enfiaram sem parar. É isso. Só lá no final tem, né? Tem uma técnica de fenda também que o Gabriel estava perguntando, né? Que acho que você não mencionou ainda aqui, mas que fica legalzinha, né? De botar Ring lock. o dedão e botar os outros dedos por fora. Essa é outra mas essa é dura também. Você está com a fenda aqui, ó, você apoia o polegar e aí vem fechando esse dedo aqui por cima. É entre fenda de dedo. Quando a fenda de dedo começa a ficar muito grande, que você não consegue pegar nada, aí você preenche com o polegar e fecha aqui, antes de entrar a mão. Quando entra a mão, esquece isso, vai para a mão. Tá? Mão é o agarrão. Né? Esse daqui dá uma certa segurançazinha. O pé é sempre, em todos os pés dói pra caramba também. Mas é isso, pessoal. Vamos lá. Outro ponto aí da preparação, né, é a parte de jumarear. Como que a gente fez lá? O guia guiava de qualquer jeito, livre, artificial e tal. Quem estava limpando, sempre de jumar. Por quê? É muito mais rápido. É muito mais rápido e o cara estava levando a mochila, né? Então ele ia escalar com a mochila pesada, ruim. Então sempre o segundo estava jumareando. E aí você tem 2 jeitos básicos assim, né, de montar o esquema para jumarear, que vai depender da inclinação da parede. Se ela for positiva até vertical, normalmente aquilo que a gente vê assim do cara com dois jumares, né, pisando um, pisando outro, funciona bem. Quando está negativo, que você está pendurado no vazio, não funciona bem você usar os 2 estribos. Tá? Você não consegue ficar equilibrado bem. Né? É mais fácil você usar um estribo só numa perna, sobe, fica em pé e joga o outro jumar para cima. E aí senta nele. E aí você sobe de baixo, joga a perna para frente, monta e vai jogando para cima. Sem pegar no ventilador. Só para entender. Se for positivo em pé, usa as 2 pernas. As 2 pernas. Se for negativo, é uma bunda e uma perna. É bem isso mesmo. Às vezes eu dava até um kickzinho assim pra frente, dava um chute para ajudar a chamar. Dava um chute assim e ajudava a chamar. Quando está no positivo ou vertical, o fundamental da técnica é quanto mais próximo você tiver da corda, menos força você vai fazer no braço. E braço é o que você quer economizar, porque você tem parede pra caramba ainda para subir. Então você tentava lá colocar o nariz aqui pertinho da corda e vai subindo aqui no jumar. Um pé, outro, um pé, outro. No negativo, você não consegue ficar perto da corda. E aí, para se aproximar da corda, você tem que puxar no braço. Aí era nessa hora que eu dou um chutezinho, chamava no braço, joga o outro jumar para cima, aí sentava nele, entendeu? No negativo. E aí, o Chris McNamara, no vídeo dele, dá todo o bizu, quanto que você tem que regular da sua solteira de baixo. O braço de cima tem que ficar assim, não pode ficar esticado, nem pode ficar muito curto. Se ficar muito curto, você vai fazer progresso lento, né? Porque você vai perder a amplitude do movimento, e se ficar longe demais, você vai fazer muita força. Você vai fazer uma tensão corporal muito grande. Então é isso aqui, ó. É o braço aqui levemente fletido, não é 90 graus não, é levemente aqui, né? Isso a daisy chain de cima, né? A de baixo você deixa mais folgada porque ela não vai retesar, você sempre só vai retesar de cima. E aí o tamanho do degrau e tal, a gente não estava usando estribo para quem estava indo de segundo. Para ir mais leve, mais fácil também, a gente pegou um pedaço de fita e já fez o degrau do tamanho certinho. Era o mesmo tamanho para mim e para o Minhoca, então a gente só trocava. Só passava o jumar com as fitinhas já no esquema. Tá?
Técnicas avançadas. Cara, isso aqui foi o que fez mais sucesso quando a gente fez a apresentação lá no Encontro Escaladores do Nordeste, né? Principalmente a última aqui, eu vou já falar. Primeira técnica avançada, né? Avançada está entre aspas aí, não é tão avançada assim, mas são técnicas que são fundamentais. Escalar em blocos. Júlio, o que é isso? Escalar em blocos, cara, nada mais é do que quem vai guiar, guia várias enfiadas na sequência. Evitar cada um guia uma. Por quê? Primeiro, você entra no modo guia, tá? Você fica focado em guiar e o outro cara entra no modo vou limpar, estou descansando. Entendeu? Primeira coisa. Outra coisa, agiliza muito a troca de equipamento. Por quê? Como eu falei, sempre quem estava de segundo estava de jumar. Então o jumar você tem que colocar lá na daisy chain, tem que regular, colocar o estribo. Você ficar toda vez tirando isso, passando para um para outro, vai complicar. O guia sempre estava com a retinida aqui na cadeirinha, já nem saía de lá. Tá? Já montava os equipamentos, sempre sobrava alguma coisa aqui, não precisava ficar trocando de um com o outro. Né? O que a gente fazia, né, que aí já vem também no short fixing, que é a próxima ali da figurinha, né? O cara que vinha limpando, ele não limpava colocando na cadeirinha, limpava e colocava numa fita aqui no peito, chegava lá, tira a fita, passa para o cara e já é. Não fica aquele negócio de passa uma peça, passa outra, né? E muitas vezes nem passava para o cara, porque o cara já estava lá em cima, que é o short fixing. Ó, o que é isso? Cheguei na parada, tô preso. O cara liberava a segue, puxava a corda, né? Fixava a corda, deixava pronta para ele vir. Aí ele já montava o jumar, já começava a escalar. Enquanto ele estava começando a subir, limpando, eu pegava a corda aqui. Os dois estavam com gri-gri, né? Então eu colocava, dava umas 2 barriguinhas de corda aqui, passava a corda no gri-gri e começava a escalar já, para ir ganhando território. Ele está limpando a via e eu escalando aqui em cima. É arriscado? É um pouco mais arriscado. É mais difícil de escalar? É. Fiz isso muito? Fiz. Fiz isso muito em livre? Não. Em livre é mais difícil. Você está escalando e pagando corda no gri-gri. Mas nos trechos em artificial, cara, sempre. Artificial você se sente mais tranquilo. Você põe uma peça, pisa nela, põe outra, bota aqui a fifi na daisy chain, senta, paga aqui um bracinho de corda, bota mais uma peça, senta, paga mais um bracinho de corda, dá para ir tranquilo, né? Fiz alguns trechinhos assim em livre, mas só em pedaços mais fáceis, tá? E aí, qual que é a vantagem disso? Te agiliza muito. Muitas vezes quando o minhoca chegava na parada, eu já estou 10 metros lá na frente. E aí ele tirava a fita com os equipos, pendurava na corda e aí você puxa na retinida, né? Se equipa de novo e pum, continua. Então a gente várias vezes não se encontrava na parede. Não se encontrava. Quando ele chegava na parada já estava lá em cima e vice-versa. Tá? Vocês entenderam direitinho aqui, né? O esquema do short fix. E o outro, a técnica avançada que fez sucesso é o que eles chamam de French Free. French Free é escalada em livre de qualquer jeito. Tá difícil, puxa na peça e vai embora, para agilizar. Tá? Então, cara, na via toda, eu só fiz em livre até quinto sup. 6º grau, já puxa na peça e vai embora. Agilizar, não perde tempo. Tá? Não perde tempo. Esse é o segredo aí do rapidinho. Aí, cara, a gente lá chegou em Yosemite, fez algumas escaladinhas para se ambientar, para se aclimatar e tal. Aí a gente, pô, vamos fazer um big wall também para testar, um big wall menor, mais fácil, para ver se a gente consegue fazer em um dia também para sentir como é que é. E aí a gente fez a Leaning Tower, né? A via West Face, que ela é Grade 5, graduação lá dos americanos, é para dizer que é uma via que você tem que, normalmente as pessoas dormem na parede. Você faz em 2 dias, pelo menos, né? 5, 7 deve ser 4º grau, 4º sup, que é o trecho em livre obrigatório, né? E ela é um C2, que é como se fosse um A2, uma escalada A2 sem usar piton. É só com peças removidas, né? E esse F é porque tem algumas peças que são fixas. A via tinha uns copperheads fixos na via. Então, você usava aquilo ali, que já estava fixo. Se por acaso ele pular fora, aí você se ferrou. Entendeu? Dá pra confiar. Oi? Dá pra confiar. Cara, você confia porque é uma via mega frequentada.
muita gente passando lá. Aí você diz, pô, bicho, aguentou tanta gente passando, vai me aguentar também. Mas você não vai se machucar, você só vai cair e não vai conseguir fazer a via, porque vai ficar um buraco lá, você não tem copperhead para bater e colocar, né? Aí vai nessa. E ela é uma via, não é muito longa, né? São 11 enfiadas, só que ela é majoritariamente artificial, ela não tem quase nada de livre. Ela começa logo com um a zero, assim, de chapeleta de uns, sei lá, uns 50 metros, né? Mega negativo, tipo a Ibis. Talvez não tanto como a Ibis. A mega negativo de fixo. Aí depois vai uns trechos artificial e tal, né? E pro final fica bem negativo, imóvel, e a gente fez a via, porra, super rápido. Tocamos a via, acho que umas 7 horas. E quando a gente chegou no cume, foi muito legal, né? Que foi assim, um treinamento, e porra, estamos muito rápido, tava chegando no cume. Aí a gente viu o El Capo dando cume. Aí, porra, velho, eu acho que já dá pra gente encarar, né? A gente já tá mais ou menos maceteado. Porra, vamos ver como é que é, vamos tentar, vamos testar. Vamos testar. E aí a gente decidiu fazer um treino na via. Muita gente faz isso, faz as 10 primeiras enfiadas da via, só pra ver como é que é o andamento e tal, né? Desce e aí depois, pum, dá um tiro mesmo. E aí a gente decidiu, né? A gente saiu cedinho, não tão cedo, né? Umas 7 da manhã, normalmente quem vai começa de madrugadinha, né? O nosso plano era ir até o Dot Tower, que era aqui, que é a P10, se eu não me engano, não, P11, né? E ela é P11, mas é considerado como 1/4 da via. No tempo, quem faz a via em um dia, normalmente ele leva 1/4 do tempo para chegar na P11, porque tem muita coisa em livre e tal, vai rendendo mais. Normalmente o final da via fica mais negativo e mais dependente de artificial, então ele é mais lento e você também já está mais cansado, entendeu? Então isso aqui é 1/4 do tempo de escalada da via, mais ou menos, né? Se a gente tivesse muito bem, a gente ia tocar até o King Swing, só para fazer de curtição mesmo, né? Ia descer. Aí a gente levou um pouco de água para deixar já na parede, que a galera faz muito isso, né? Para quem vai fazer em um dia, para ir mais leve, faz um treinamento desses, deixa o que sobrou de água lá num platôzinho, em alguma coisa, para quando vier já, pô, vai de bicho, chega lá, só recolhe a água e continua, né? E aí o que a gente fez? A gente levou 7 litros de água, pensando que ia deixar uns 3 litros mais ou menos na parede, né? Levamos comida para passar o dia e a previsão de tempo estava bom pra caramba. Aí a gente levou só um fleece para cada um, para se batesse um ventinho assim à tarde. O Minhoca tinha levado um anorak, eu nem levei. E deixamos os tênis na base, que a gente ia escalar e jumarear de sapatilha também. Escalar obrigatório, como eu falei, né? Foi o dia todo de sapatilha sem tirar, né? Escalar artificial vai de sapatilha também. E para jumarear, a gente só fazia aquele esquema de dobrava aqui a parte de trás da sapatilha e amarrava o cadastro tipo que chute, só para a sapatilha não cair, para não ficar apertando no pé, né? Mas jumareava desse jeito mesmo. Isso aqui foi o equipo, tá, pessoal? Dá uma geral aqui, ó. A gente levou o kit aba, né, para cada um e cada um com 2 daisies. 2 daisies cheias. Levamos uma corda de 70, que nem precisa ser 70, uma de 60 já resolve super bem. A gente levou uma retinida de 7 milímetros, 50 metros, que era para rapelar e para ficar rebocando o equipamento também, tá? Naquele esquema que eu falei, né? De rebocar na parada. E uma mochila só, talvez a mochila de uns 30 litros, 35, levando água, a anorak, a comida, essas coisas. E o segundo, que é Jumariando, ia levando essa mochila, né? O guia não levava nada de mochila, levava uma garrafinha de água pendurada só na cadeirinha. Tá? Um grigri para cada. A gente levou esses mosquetões de trava aqui, acho que quantos? 6, 7, né? Um par de jumar com a fitinha já no esquema que eu falei, né? 2 estribos, que o guia usou os 2 estribos, só o guia mesmo. Levamos um tanto aí de costura, umas fitas de ombro, né? E de peça, cara, que é o fundamental, a gente levou 2 camalôs 4, 2, 3. Foram 3 camalôs 2, só que um desses 2 aqui é aqueles Omega Pacific, que retrai mais, é mais versátil, né? E do 75 foram 2 também, e do ponto 5 para baixo a gente levou 3 de cada. Para o flecha artificial fininho, a gente é melhor e eu achei fundamental levar isso aí, é uma quantidade boa e as peças menores são mais leves, então o Chris McNamara lá no livro também ele fala, você nunca vai conseguir levar
peças pequenas em excesso num big wall, porque você consome muito deles, consome muito mesmo, tá? E aí a gente levou uns 5 offsets, né, que é o que tem as castanhas de tamanhos diferentes, que é fundamental lá em Yosemite também, porque tem muita fenda lá que, porra, nas antigas, né, anos 50, 60, a galera escalava muito com piton. E aí ele batia o piton lá na fenda, e aí a fenda fica com um buraco assim, ó, que vai diminuindo para dentro. E aí você põe um camalô normal, fica as castanhas lá de dentro toda fechada e as de fora abertona. Aí quando você põe um offset desses, velho, faz assim, ó, chuá, velho, fica perfeito lá. Então a gente levou umas 5 pecinhas, né? O que é o offset? Cara, o camalô ele tem aquelas castanhas lá, não é? São 4, tem 2 de um lado e 2 do outro. O offset, as castanhas de um dos lados é um número menor do que a do outro. Entendeu? Então se a fenda é paralela, o camalô normal fica perfeito. Se a fenda é meio aberta, como o buraco que o piton deixava na fenda, às vezes a fenda era meio cega e tinha um buraco bem cavado de vários pitons, gerações e gerações de piton lá. Aí fica aquele buraquinho assim, ó. Aí na hora que você põe o offset, velho, fica... dá até um sorriso de alegria. Mas a peça, nesse caso, ela fica boa, assim, você Fica. dá uma queda de guia Fica. dela? Fica. Porque quando abre pra fora, Fica. Fica lindo, velho. Offset é... Mas não considerava É um must. americano, por exemplo. Não. eu botei Não, alguns não levamos. tipo match offset também. A gente levou alguns também, usamos muito pouco. Não é de offset, eu nunca tinha É. visto, eu não sabia que tinha. Tem de offset. Tem sim. 4 jogo nada Tem. de picando, nada Não. X4 normal também, mas tá Não, assim, Escalada rápida, meu brother. Camalô, acabou. Nut aqui, ó, a gente levou esse punhadinho de nuts aqui, usamos muito pouco. Por quê? Porque nut Micronut, né? Você falou que usou no micronut. é na primeira vez que eu fui. Nessa vez agora não usei. Roubei. Peguei um atalho. Peguei um beta lá e roubei. Mas vale, cara. Vale roubar essas coisas. Vale tudo. Na verdade, naquele trecho lá do Chain Corner que tinha aquela fenda ceguetinha, que eu disse que eu coloquei os micronuts a primeira vez que eu fui, na segunda tem uma variante de chapeleta do lado, só que as chapas estão muito distantes. E aí, ele fala até no guia, você consegue fazer em artificial dessa chapeleta se você tiver, eu acho que 1,90 m para cima. Porque porque é muito distante, cara, tem que ser muito grande, assim, tipo o Claudinei para conseguir se encostar, subir. Levar 3 dias pra chegar lá. Já tinham me falado, já tinham me falado que valia a pena para esse trecho você levar uma varetinha, fazer tipo um mini clipstick, entendeu? Já me disseram, cara, você vai perder muito menos tempo usando esse mini clipstickzinho do que tentando se fuder nos micronuts lá e tal. Só que aí a gente encontrou 2 caras uns dias antes que eles fizeram a nose, eles falaram, não, nem precisa levar varetinha, porque nesse pedaço das chapas, alguém já deixou uns cordinhos desse tamanho aqui para você se puxar. Velho, eu cheguei lá, na hora que eu olhei, o sorriso fez assim, ó. Já tava os cordinhos lá, só pisava na chapa aqui, pum, pegava no cordinho, chamava, pagava uma barrinha, clipava na costura, já era, entendeu? Como é uma via muito frequentada e muita gente vai nessa de velocidade, é super comum nos lugares onde você precisa, assim, já ter umas facilidades, entendeu? Tem uns pontos lá que você faz uns pêndulos, né? Tipo, tem uma chapa aqui, você tem que dar um pêndulozinho para continuar do outro lado. Aí nesse ponto de pêndulo, o cara já deixa um mosquetão abandonado lá, que é mais fácil, você só clipar a corda, não ter que passar por dentro do ponto de pêndulo. Ou o cara às vezes deixa um pedação de corda pendurado, que aí você só chega lá e vai descendo no Batman mesmo na corda, entendeu? E faz o pêndulo. Tem várias dessas roubadinhas assim no meio da viagem. É isso. Basicamente foi isso aí o equipamento que a gente levou. Se fosse para eu fazer de novo, no mesmo jeito, eu mudaria alguma coisa desse equipamento, eu ia adicionar 1,75. Foi só o que faltou. No finalzinho lá eu senti falta, deu uma choradinha assim por não ter 1,75. Mas só, o resto foi super de boa. Muito lixo na vida? Tem alguns lugares lá que você encontra. Tem o Camp 6 é famoso, que é um platô que a galera dorme já perto do final. E nesse platô tem como se fosse assim, uma fenda larga entre o platô e a parede. E muita gente dorme lá e tal. Cara, você olha nesse buraco, é fundo. Tem garrafa lá dentro, que eu não sei se cai, o nego joga lá.
Tem capacete lá dentro. Tem. Cai equipamento e o cara não consegue pegar. É muito fundo. E você não tá com... Não tem como pegar uma vareta, alguma coisa. Você tá no meio do Big Wall, velho. Não... Tenta pegar lá com o que dá e não... Qual sapatilha? Eu usei uma... a Coyote. Aquela vermelhinha. Confortávelzinha. Pantufa, velho. Sapatilha confortável, para aguentar o dia todo. Entendeu? Lá pro freio, não leve sapatilha que o teu pé fica assim, ó. Quanto mais chapado o teu pé, mais fácil de usar as fendas. Mais fácil de usar as fendas. A única coisa que a gente não usou, isso aqui é um cam hook. Tem uma enfiada lá que um cam hook é como se fosse um pedacinho, uma chapinha de metal assim, feito um L. Que você coloca na fenda, aí torce, aí ele fica travadinho. É como se fosse um cliff de fenda, não é? Não fica na... Cliff é um ganchinho que fica assim na garra, né? Como se fosse um cliff de colocar na fenda. Para uma passada lá que falava no croquis que um cam hook ajudava, que era no boot flake lá. Só que a gente acabou não usando, porque no único lugar que precisava usar tinha uma dupla e a gente estava passando pela dupla e o Minhoca atropelou a galera e usou as peças dele lá, né? Não disse nem obrigado. Passou e foi embora. Filho da puta. Os caras foram brother de deixar a gente passar no meio da enfiada. Pisou na cabeça dos caras. É quase. Foi quase. Chega da atrito com os escaladores que já estão na via. Cara, pode ser que sim. No caso da gente, as vezes que a gente teve que passar, foi super de boa. Porque a galera olhava, aí disse assim, porra, vocês não estão levando rollbag? Não, a gente está indo rápido. Ah, pô, então passa aí. Né? Muito legal. Foi. Isso aí foi bacana. Mas tipo, rollbag com rollbag, porque, cara, você chega na parada, é um monte de coisa pendurada. Aí, pra passar, você vai ter as suas coisas penduradas e a da galera que tá passando, entendeu? E você vai ter que esperar ele escalar a próxima enfiada. Quem tá levando rollbag normalmente tá escalando devagar. Então, uma transição dessas, tu tá falando de horas. De horas, fácil, umas 2 horas por baixo. E aí, entendeu? como é que funciona então essa negociação? A negociação é negociação. Pode acontecer ser que tudo. o cara aceite Pode ou ser que não. o cara aceite ou não. A prerrogativa é de eu estou na frente e eu deixo passar se eu quiser. Então, beleza. Todo Entendeu? mundo entende isso? Normal. E você acha que isso... Fazer um adendo aqui. A gente, na primeira vez que a gente foi, que eu fui lá com o Otto, que a gente fez em 3 dias, tinha aquelas meninas que eu falei, né, que estavam atrás da gente. Elas começaram bem depois da gente e estavam mordendo o calcanhar. A meninazinha lá. Tá, 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 tá. Que inveja. Aí, pô, no primeiro dia elas estavam sempre colando no calcanhar da gente. Aí a gente chegou lá num lugar que ia dormir. A gente dormiu, tipo, quase na mesma altura que elas dormiram. Aí eu falei pra elas, ó, vocês estão bem mais rápidas do que a gente. Amanhã acorda cedinho, a gente vai sair cedo, mas se vocês acordarem cedo, a gente deixa vocês passarem. Só que aí no dia seguinte, trocou a guia. E aí foi uma outra menina. Cara, e ela embaçou gigantesco, velho, gigantesco. Tipo assim, no primeiro dia a gente chegou até P15 mais ou menos. Tá? E aí, no segundo dia, a gente só subiu mais 6 enfiadas. E a gente estava contando ficar 3 dias na parede. Então sobrou coisa pra caramba pro último. Né? E foi nessa, a gente deixou as meninas passarem, aí elas embaçaram muito, a gente ficou muito tempo parado esperando. Esse foi um dos grandes erros assim da primeira vez. Entendeu? A gente ficou muito tempo esperando, perdemos o lugar de dormir, por isso que a gente teve que dormir de bundinha, porque elas chegaram na frente, aí disseram, não, a gente vai ficar aqui. Né? A gente foi brother, deixou passar. Aí nesse dia eu falei assim, ó, foi um erro ter deixado vocês passarem. Amanhã a gente vai acordar 3 horas da manhã e a gente vai tocar até o cume. Viu? Ok? Ok. Aí no outro dia a gente saiu 3 horas, acordamos elas, passamos e fomos até o cume. Eu considero isso uma regra internacional, né? Mas às vezes aqui no Brasil, assim, nas escaladas aqui, lá em Salinas e tal, você acha que o pessoal respeita esse mal geral? Porque eu já tive uma experiência negativa, eu queria saber o fim dos outros aí. Uma vez uma pessoa quis me passar, eu falei, não, peraí, cara, se você passar aqui agora, você vai me atrapalhar. Porque pode ser que você realmente tire a minha chance de fazer o cume. E aí o cara ficou puto, sabe? Então como é que você vê isso? Assim? Pô, não sei. Cara, cada situação é uma situação, né? Uma coisa é fundamental. Se a diferença de velocidade dos dois for pequena, não. Se for uma diferença assim notável, cara,
deixa render o negócio. Se der para gerenciar de tipo não atrasar tanto, aqui, se é escalada em livre e tal, dá para o cara, um tá guiando aqui, chegou lá na parada e o cara já vai guiando e o outro aqui limpando, que der para gerenciar, vai, para agilizar a vida dos dois. Mas se for meio pau a pau, não vale a pena. Não vale a pena. As 4 primeiras enfiadas são as mais chatas da via, disparado, todo mundo sabe disso. Né? Porque é ruim de escalar em livre e é ruim de escalar em artificial. Tem várias passadinhas chatas. Não é fenda contínua, é uma fenda cega e de vez em quando tem um buraco de piton, como eu falei lá, aquele buraco cavadinho. Então, se você está escalando em livre, depois outro dia eu fui com o Stênio lá tentar fazer o máximo em livre que desse dessas primeiras 4 enfiadas. Você só tem o buraquinho para botar o dedo, não entra direito os dedos, você bota o dedo lá e é o lugar que você tem que proteger. Aí você fica na merda, velho. Aí você, porra, velho, eu queria proteger aqui. Aí você tem que fazer mais uma passada e ficou ruim já de proteger no de baixo, entendeu? É chato. E para fazer o artificial, ele também é ruim porque, como não é contínuo, você tem esse ponto aqui e o outro ponto lá. Aí você tem que ter a peça para colocar lá. E às vezes a peça não fica muito boa, entendeu? Aí, porra, é chatinho. Então, o Minhoca tocou essas 4 primeiras enfiadas, né? Que não é óbvio, é duro, é chato, né? Tem alguns pêndulozinhos curtos, mas isso aí é até de boa, né? E isso, pelo tempo lá, né? É 1/10 mais ou menos da via. A gente fez em 2 horas, né? Tempo bom. Daí depois eu toquei até o Dutch Tower, né? Isso dá 1/4 da via. A gente fez esse total aqui em 5 horas. Esse segundo trecho aqui rendeu mais, porque toda vez que desliga lá, a televisão dá um... Esse trecho aqui rendeu mais porque tinha um trecho grande em livre, né? Tinha um stove legs, que é cara, são 50 metros de fenda de mão, assim. E aí, fenda de mão, eu tinha chegado de Indian Creek, eu tava de bicho, velho, de bicho. Meu irmão, dando os karatê. Botava uma pecinha, esticava mais uns 5 metros, né? Aí, quando começou a crescer a mão, aí já começou a ficar ruim. Enquanto eu tava camalô amarelo, que é fenda de mão perfeita pra mim, tava lindo. Começou a ficar camalô azul, aí minha mão já começando assim, eu já comecei a ficar meio estranho, né? E aí no finalzinho fica mais larga, é camalô 4. Camalô 4 pra mim já é punho. E aí eu já comecei a ajumarear nas peças, né? Pra agilizar. Como é que é ajumarear nas peças? Coloquei um camalô 4 em cada ponta da daisy chain e com estribo. Então eu pisava na peça de baixo, arrastava a peça de cima, pisava na peça de cima, arrastava a peça de baixo. Deu para entender? Vou repetir. Botei um camalô em cada mão. Fenda contínua. Eu não tiro. Outro detalhe, tá? Outro bizu fundamental que não parece. Depois que alguém fala, você diz, porra, é óbvio. Mas ninguém faz isso, velho. Você não tira a peça da fenda para colocar em cima. Você arrasta. Primeiro, é muito mais rápido. Né? Além de ser mais seguro, né? Se você cair no meio do caminho, pode ser que a peça ainda abra no lugar certo. Além disso, né? É muito mais rápido. Por quê? Porque você não vai tirar a peça da fenda para colocar de novo. E o principal, você não tira o pé do estribo. Que é fundamental isso. Uma das coisas que mais demora quando você vai fazer artificial fácil é o pé no estribo. Porque o estribo voa no vento, ele torce o negocinho do pé e você tem que ficar arrumando. Então, quanto menos você tira o pé do estribo, mais agilizada é a tua escalada. Então, se eu estou jumareando nas peças, né, eu fazia uns movimentos curtinhos e deixava sempre o pé dentro do estribo. Não deixava ele sair fora. E aí vai só assim, ó, tuf, 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 tuf. E vai ganhando território. Vai subindo. Vai ficando esticado, mas vai subindo. Você está com 2 peças, né? Aí até uma hora que eu disse, pô, é bom deixar uma. Aí deixei uma peça, fui meio que na mão, subindo a outra peça, subindo mais um pouquinho, e deixei a última, pum, 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 escalei, e aí toquei o final. Tem uma galera que prende Oi? a galera que prende o estribo. Eles passam o fito e fica preso no pé. Eu acho muito arriscado, mas eu já vi. Depende da situação. É porque se você eu prefiro cai, não. Cara, com o pé preso, eu não acho que uma ideia muito maneira. Mas se você estiver pisando nele nesse esquema, você vai cair com o pé preso também. Acho que o pé vaza, né? Mas o cara quando prende assim, ele não prende prendido mesmo não, ele coloca só um elásticozinho, né? Mesma coisa, tá?
E pô, a gente atingiu o objetivo do dia, que era chegar no Dodge Tower, que era o que a gente tinha planejado desde o início, né? Chegamos por meio-dia, cara. Aí, vamos um pouquinho, né? Só pra ver como é que era e tal. Aí a gente continuou. Foi até o El Cap Tower, né? Que era logo antes um pouco antes lá do King Swing, né? Boa parte dessa escalada foi em livre também. E aí, em um momento, teve a célebre frase do Minhoca, que infelizmente ele não tá aqui pra zoar com ele, já zoei infinitas vezes, né? Mas ele chegou: ô Júlio, porra, bicho, vamos tocar até o final, cara, porque a minha sapatilha não vai aguentar outra investida, velho. Aí eu, porra, bicho, tua sapatilha ou você que não vai mais aguentar? O bicho reclamando que a sapatilha tava se desfazendo e tal. Aí a gente, vamos pensar, né? Vamos fazer o inventário do que é que a gente tem. Água. A gente tinha 7 litros, né? Lembra que eu falei que a gente ia deixar água na via? Pô, talvez dê, não sei. Vamos tentar. Comida. A gente ia passar fome. Tinha pouca comida para fazer a via toda, né? Mas ninguém ia morrer de fome, né? Agasalho. Aí ferrou. O Minhoca ainda tinha um anorak, eu só tinha um fleece. Aí a gente pensou, vamos subindo, se começar a ficar muito frio, aí a gente desce. Olha aí a ideia de jirico, velho. Tu tá a 20 enfiadas na parede, começar a ficar com frio, vai descer. Foi no teste que vocês foram fazer, né? Mas aí no teste, era o Minhoca reclamando da sapatilha o tempo todo, aí uma hora ele falou que ela não ia aguentar outra investida. Aí, pois é, essa daí foi a hora meio kamikaze, assim, foi meio botou pra jogo. Não, fome, pô, você não morre de fome, mas frio, eu acho que dá pra passar mal lá. Ok, passa mal lá. O cara vai ficar mal e tal, mas não morre, né? Tá ligado que tem multa, né? Nessa situação de resgate tem multa lá. Se eles. Eu já vi uma parada do Kirkpatrick lá, que ele foi fazer uma parada e fez merda. E não foi ele, na verdade, acho que foi um monte de acordado. Os caras do resgate analisaram os equipamentos que os caras tinham. Viram que estava despreparado. Só que eles desceram de frio sem ter agasalho, eles tomaram uma multa de $10 mil. Porque eles foram de assim, né? Ainda bem que deu tudo certo, né? Essa parte aí foi a parte meio sem noção, assim, no negócio. Os tênis, cara, a gente tinha deixado os tênis na base, né? Pra subir levinho, ia rapelar. E lá você desce por uma trilha, anda pra caramba, faz os rapéis, anda pra caramba e chega na estrada, depois tem que andar pra caramba até o lugar onde você deixou o carro, sabe? Mas, beleza, vamos que vamos. Oi? Tava de coiote, de que chutezinha, calcanhar dobrado, amarrado atrás, tava, ó, filé. A pergunta que não tinha acabado. Ninguém faz cocô, não? Na parede a gente não fez. Fizemos no cume. Os dois, na hora que chegaram lá no cume, foi cada um pro lado, assim, depois de um tempinho. Mas foi uma boa. Não, mas a gente tinha levado, meio tosco, mas tinha levado uns saquinhos e ia cortar uma garrafa de água usada e guardar dentro. E tinha um pedacinho de silver tape, esparadrapo, né, pra dar uma fechada, assim. Não é a primeira vez que eu ia fazer isso. Mas é certo, faz sentido. Gente, a via é mega frequentada. Não dá pra você deixar o serviço lá no meio da parede, né? Antigamente, os caras falavam que antigamente fazia o serviço lá num saquinho de papelão e jogava lá embaixo, né? Mas hoje, pô, muita gente, não dá pra fazer isso. Mas a gente tinha um plano de backup. Ainda bem que não precisou, né? E aí, pô, vamos? Go, vamos? E aí a gente ligou o modo, cara, vamos pro cume agora de qualquer jeito, né? Na se fudência. Aí Minhoca tocou 2 enfiadazinhas, ele fez o King Swing, aqui pra dar uma ideia da corrida, né? Na verdade o cara corre mais lá pro outro lado também. Você sai da linha daqui, ó, tem que agarrar nessa fenda que é lá no inferno, cara. Se você não pega, você tem que voltar correndo e não desequilibrar, né? Porque se você desequilibrar, você vai bater nas costas, tudo, de todo jeito, aí se ferra todinho. Tem vídeo no YouTube da galera errando. É super comum, velho. Super. Nossa, aqui tem tipo um diedrinho, ó, que não dá pra notar muito bem. Um leve diedrozinho. A vez que a gente foi, que eu falei que as meninas demoraram muito, a menina que foi fazer isso aí, ela levou tipo 1h30. A gente parado olhando assim, cara, ela correu muitas vezes, desistiu umas 3 vezes. Aí a amiga falava, não, tenta mais uma vez, e a gente lá.
Cara, ela caiu de todo jeito, de costa, de bunda, se bateu nesse diedro aqui feio. Eu achei que tinha se quebrado toda. Até uma hora que ela conseguiu passar isso aí. Quando faz em livre, como que é aqui? Então, bosta. Cara, em livre você não faz esse trecho. Tem uma travessia um pouco mais por baixo, umas chapas, que aí você emenda aqui. Júlio, uma dúvida. Pedro chegou lá, aí vai ter. Você tem duas opções quando você chega aqui. Aqui tem uma parada, você pode montar a parada, o cara desce, não é? Meio guiado por essa corda aqui, aí vem os dois para a parada, ou... Pode apelar, é uma chapa com uma rua, como aqui? Aqui? É. Aqui tem mosquetão já de abandono. A galera já desce, você só chega, clipa lá o mosquetão, o cara te desce de balde. Beleza. Entendeu? Então é isso. Ou o cara vem aqui, monta a parada e o outro desce, vem para a parada, né? Ou, que foi o que eu fiz lá na primeira vez, vem para cá, já escala essa enfiada aqui e vem parar aqui em cima, na outra parada. Olha, chama ele recolhendo, tipo... É uma escalada meio... pode ser um pendulzão se cair, né? Uhul! Pois é, mas você vai meio que protegendo, sobe um pouco, desce, tira as peças de baixo. Você passa daí também? Tem rapel de qualquer lugar da via, com duas cordas. Por isso que a gente tinha levado a retinida também para poder rapelar, né? Sem ter que abandonar nada. Mas a galera que vai fazer, que faz batendo recorde e tal, esse negócio, o cara vem até aqui, daqui para cima, né? Ele não protege mais nada. Aí o cara que vem de Jumar chega até aqui, aí faz o pêndulo, né? E aí sai escalando e já toca direto e vai até a outra, aí ele só dá uma pendulada aqui e continua. Cara, é insanity. Tipo, o cara faz isso aqui tudo, sem nada. Foi aqui que a menina tava subindo, caiu e bateu num platô aqui embaixo e quebrou a coluna. Exatamente nesse lance aí. Que é longa, bem longa, né? Aí tu escala na fácil ou direto? Cara, tem um trecho difícil aqui e o resto é supostamente fácil. Entendeu? Fenda. Era aqui que era para usar, aqui no comecinho, o cam hook lá que eu falei. Que é uma passada que é chata, é difícil. E artificial, tudo artificial. Nessa altura do campeonato aqui, a gente já não estava mais fazendo quase nada em livre, não. Poucas coisas. Esse já é trecho bem artificial, né? E no pêndulo, o Minhoca de segunda, primeira tentativa, ele estava meio tímido assim, correu um pouquinho. Eu disse, não, bicho, irmão, corre, velho, corre muito. Aí ele corre para um lado, corre para o outro, e vai, pega assim, aí fica... e tem que fazer aqui a sonoplastia toda. Porque você pega, e não é um negócio bom, velho. Você pega assim, e os pés meio no azulejo, você querendo ir, aquele desespero, assim. Aí, aí pega num negócio melhor. Pronto, aí chega na parada. Entendeu? É meio desesperador, meu, que você fica naquele... Não, você fica no desespero, velho. Se você cair, você tá assim, ó. Você tá de lado, né? A corda tá te puxando pra lá, assim, ó. Cara, se você não conseguir segurar, velho, você vai bolando, rolando. Isso ferra todo. Né? Aí, pum, o Minhoca guiou esse pedaço, depois eu vim pra cá. Aí aqui tem um trecho que dá mais ou menos pra fazer em livre, fez bastante coisa em livre, em freight free, né? Livre, rouba. Que aqui eram os trechos de tipo sexto grau, talvez sétimo de fenda, né? Aí, as partes mais fáceis em livre, chegou nos difíceis, os lances difíceis, pum, roubou nas peças. Fomos rolando lá, fomos andando. E aí até chegar no Great Roof, no tetão, que é impressionante assim, mas é fácil também tecnicamente. Você põe as peças, artificial é fácil, em livre que é difícil pra caramba, né? E aí na hora que terminou aqui o Great Roof, aí eu senti um pouquinho de bateria, tava começando a descarregar nessa hora já. E ela é o quê? P22, né? Ainda tinham mais 9 enfiadas pra cima. E aí depois dessa hora, depois do Great Roof, logo depois anoiteceu também. Aí, bicho, junta cansaço com noite, aí você fica muito mais lento. A única coisa legal é que você perde totalmente a noção, assim, de exposição, né, cara? Você só vê ali a headlampzinha, fica tranquilo, de boa, né? Mas a escalada fica mais difícil. Não tem como, assim, se perder, porque o caminho é muito óbvio, é uma fenda. Você vai seguindo a fenda, né? Raramente você dá uma olhadinha no croquis para saber... Tá na dúvida se é uma fenda para cá ou para lá, mas fica tudo muito mais trabalhoso e é o trecho final, como eu falei, que é mais negativo e mais dependente de artificial.
E um negócio que porra, ficou na minha memória é isso. Tem vários trechos que é meio diedro, assim, fechado, negativo. Aí você fica mega desconfortável para escalar, mesmo no artificial, porque o negócio está te jogando para fora e meio apertado. Você não fica confortável, entendeu? Aí, pô, vai demorando pra caramba. A Minhoca ganhou mais umas enfiadas, eu ganhei outras, fiz o lance do Changing Corner, roubando, como eu falei, que tava a cordinha lá, né? Salvação, né? E aí, desse ponto aqui, a gente teve que vir... Ah, eu esqueci de falar as outras duas duplas, né? Logo no começo lá, a gente passou uma dupla no trecho lá da escalada em livre que eu falei, que rendeu bastante. E os caras também falaram, ah, não, passa aí, passa aí. Depois, foi a segunda lá onde o Minhoca atropelou os caras, que o cara tava no meio da enfiada, chegando na parada. A Minhoca, posso ir? O cara, ah, vocês estão sem roll bag? Pode ir. Aí ele foi puxando as peças do cara, protegendo as peças do cara e tal, e eu fui limpando. Aí a gente passou. E aí o terceiro, num desses diedros assim fechadinhos, o cara tava dormindo num porta-LED. Aí virou um teto assim intransponível, velho. 1h da manhã. Eu morto de cansado, cheguei lá embaixo, olhei. E agora? E aí faltou também o Camalô ponto 75. Eu já tava meio esticado, meio na bosta assim, aí comecei a ficar meio adrenado. Aí o cara virou assim, tava lá dormindo, né? Oh, desculpa aí, a gente tá atrapalhando vocês. Quer que eu jogue uma corda pra você? Aí ele jogou uma corda, fixou assim, eu puxei na corda, né? Pisei assim no meio dos dois caras dormindo no porta-LED. E o pior é que eles estavam bem na parada, né? Pô, eu tive que fixar ali a parada, esperar o Minhoca limpar a enfiada, que demorou pra caramba, e eu lá morrendo de vergonha, né? Os caras querendo dormir, e eu lá atrapalhando. Aí chegou, aí, pum. Continuou ainda, né? Dormia lá com eles. Dormia lá. Ah, nem a pau, velho. Eu queria tirar aquela cadeirinha, não aguentava mais aquele negócio apertando aqui minha cintura, viu? Aguentava mais. Aí, pô, tocou mais um pouquinho, né? Tem um artificial fixo no final, negativão, assim, chegando no cume. 3h da manhã. 20 horas de escalada, num misto de alegria, sede, fome, cansaço e frio. Ah, o negócio do frio que foi interessante, né? Cara, à tarde tava ventando, eu já tava ficando com medo de começar a esfriar e, pô, ter que descer por causa do frio. Mas aí a gente chegou num pedaço da via que ficou protegida do vento. Os diedros viraram para um lado, né? E ficou protegido do vento, então a gente escalou bem, até a hora que chegou no cume. Aí chegou no cume, começou a bater o vento e tal, frio. Começou a atacar de novo, e óbvio, o cara já tá debilitado o dia todo, né? Escalando, com fome, com sede. E não acabou aí ainda, né? Tem a descida. Cara, a gente achou lá no cume uma lata de arroz, um arroz tailandês, aqueles mega picantes temperados assim, que por sorte, velho, era só de puxar, que a gente não tinha abridor, né, de lata. E aí, cara, eu já tinha pensado, eu ia quebrar a lata numa pedra assim, ó, ia bater até rasgar alguma coisa, né, e ia chupar a lata. Sacanagem deve dar pra... Hã? Sacanagem? Não, acho que não, cara, não sei. Até a lata. Era. Que ajudou a salvar a fome, né? Mas piorou a sede pra caramba, que o negócio era picante. Mas, bicho, na hora tava muito bom, muito bom. E, assim, é comum às vezes, né? A galera deixar as coisas que sobram ou na parede ou lá no cume. A gente achou, inclusive a gente pegou uma garrafa d'água que deixaram no meio da via. Que não era deixado assim, que ia buscar depois, né? Tava deixada pela metade. Às vezes o pessoal abandona, né? Vai abandonar a via, deixa a água toda lá em cima para quem quiser, né? E no cume, às vezes deixam também, só que a gente chegou lá e não tinha nada, só tinha essa latinha de arroz bem na saída do cume, né? Salvou. E a gente comeu, cara, com um speck de barraca que a gente achou no chão. Porque o arroz decantou e ficou só um óleozão assim em cima. Aí o Minhoca achou um speckzinho de barraca, a gente mexeu assim o negócio, aí... Nossa, vai estar muito bom. Né? E a gente tentou dormir, era 3h da manhã quando a gente chegou no cume, disse, pô, tá tudo escuro aqui, vai ser fora para descer, vamos tentar dormir. Aí me enrolei na corda, né? O Minhoca botou o anorak dele, a gente entrou nos matinhos, mas não durou meia hora assim, já tava, porra, frio pra caramba. Você falou que parecia cama de urso. Calma. Não chegou ainda. É o próximo, velho. Aí a gente tentou dormir, não deu, né? Pô, vamos começar a andar. Aí a gente saiu andando, né, na trilha e, cara, foi outro momento viagem já, os dois alucinados já. Cara, você tá em Yosemite,
Você tá num lugar que é mega frequentado. Não é para você varar mato. Tem trilha, né? E aí, numa hora da trilha, a gente meio que saiu, não, acho que é por aqui, cara. Aí, pô, deu uma varadinha de mato, varou mais um pouquinho e tal. E a gente tava no meio do mato e, porra, se ralando todo nos espinhos, não, né? Umas plantas assim de folha seca, meio espinhenta. Porra, andando pra caramba e, nossa, cara, não, velho, vamos voltar, não, vamos tentar. Aí ficou naquele vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Aí, de repente, a gente chega num lugar meio uma clareirazinho assim. Aí tinha um meio tronco de árvore gigante, cara. Um chão assim, ó, todo fofinho, bem redondinho. E 2 cocôzão assim. Brother, eu tenho certeza que era a casa de um urso aquilo ali, velho. Certeza. Igual os cocôzão que você falou assim, ó, velho. 2 cocôzão do ladinho assim. E era fofinho, cara. Não, tava todo... Tinha umas graminhas assim. E nesse lugar elas estavam achatadas, amassadinhas. Com certeza algum bicho grande ou alguém dormiu ali naquele negócio. Tava muito amassadinha ali ao redor do buraquinho. Aí vocês começaram a noiar. Aí bateu a noia na hora, cara. Bateu a noia que a gente ficou com medo de urso. Aí qualquer barulho de mato que eu via era o urso. Aí a gente parou. E aí parada e só pensando aquele negócio. Cara, o urso sabe onde a gente tá. Porque ele tem um faro muito bom. Outro adendo, outro anexo. Quando você chega em Yosemite, os caras na entrada fazem uma lavagem cerebral com você, né? Olha, você não pode deixar nada de cheiro dentro do carro, não pode deixar comida, não pode deixar sabonete, desodorante, nada que tenha cheiro, porque o urso tem um faro muito bom, ele vai arrombar o seu carro achando que é comida e você vai pagar uma multa de $5.000 se ele arrombar seu carro. Entendeu? A culpa é sua. Não deixe nada dentro da barraca de comida, tudo tem que colocar dentro dos lockers lá, que é umas caixas de aço, com uma trava dupla, né? Você tem que fazer 2 movimentos para poder abrir, porque se for só uma tramelazinha, o urso vai lá, bate e abre, né? Então você tem que tipo, puxar e levantar, fazer 2 comandos assim. E aí você fica muito paranoio nisso e no meio lá no mato a gente só pensa, cara, o urso tá farejando a gente, ele sabe onde é que a gente tá. Porra, a gente tá fudido, se a gente ouvir algum barulho, vamos correr, não. Não pode. Aí a gente acabou ficando lá no mato, a gente sentou, esperou clarear um pouco. Aí quando começou a clarear assim, as primeiras luzinhas, aí a gente viu o Half Dome, aí deu para se localizar onde é que tava, e pô, velho, vamos andar nessa direção aqui, que a gente vai chegar e achar a trilha. Mas vocês esperaram na casa do urso, viu? Não, não, vazamos, cara, vazamos lá do Vocês urso. fizeram coisa errada, Foi. né? Que a gente viu aquela palestra, Foi. Você está perdido. Não continua andando. Você não continua se embrenhando, até o André falou. Se você Não sei, foi vacilo aí, foi vacilo. Você fica cada vez mais, você tem que dar Foi vacilo, querendo ir embora, querendo descer, morrendo de frio, com fome, com sede. É. Não, e a outra, cara, não era para ter saído da trilha. Deu mato, errou, volta, o caminho é aberto. Aí quando amanheceu, clareou, a gente subiu, olhou assim numa árvorezinha, pô, ali tem uma clareira, vamos pra lá. A gente foi na clareira, achou a trilha bem batidinha, com os totemzinhos e tudo. E aí descemos, a gente chegou no Camp 4 de novo, 9 horas da manhã. Porque a gente chegou, como eu falei, anda, desce, rapel, anda, desce, piramba, desce, desescala, piramba, anda, chegou no asfalto. Aí tinha um banheiro, a gente, banheiro, vamos lá tomar água na torneira, banheiro seco, só tem o vaso. Anda na estradinha, chega no carro, aí toma água, não tem nada para comer, obviamente, dentro do carro, né? Aí pega o carro, vai até, aliás, né? Pega o chinelo no carro, vai andando até a base lá da via para buscar a mochila e os tênis, né? Aí pega a mochila e os tênis, volta, aí vai para acampamento, comer, tomar cerveja. Daí vocês desceram a trilha descalço ou com sapato? Sapatilha. Mesmo esquema. Sapatilha, dobradinha no calcanhar, sofrendo, né? E aí chegamos lá de volta no acampamento, comemorando com a galera, fomos tomar banho, ficou todo mundo bonito, feliz, cheiroso. Vocês estavam com cara tão boa, pensei, poxa. Passinha. Mas depois do banho, né? Isso aí depois... Foi depois do banho. Aí eu já tô cheiroso. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. O pessoal já foi perguntando, mas alguém tem mais alguma dúvida? Comentários? Curiosidades aleatórias? Cara, eu não te conhecia antes, mas agora eu entendi porque uma vez eu estava escalando a série, humildemente, né, na minha gravação ali. Aí de
repente passa, porra, um cara assim voando. Agora eu entendi. Pô, será que era eu, velho? Cara, você, né? Que isso, velho? Você. Aí eu reconheci agora o seu amigo, aí eu vi. Ih, velho, foi comigo que teve intriga? Não, né? Não foi comigo. Você vê que eu sou um cara sensato, foi nesse dia mesmo. Só que é aquele negócio, você tava chegando, eu já vi você voando desde lá de baixo. Aí, porra, na hora que você chegou e perguntou, não, claro, pode passar. Agora o outro cara não. Aí O outro embaçou. da velocidade, né? Porra. Fiquei tímido agora. O Papo de Montanha é uma iniciativa do Clube Excursionista Light e visa difundir conhecimento entre os montanhistas com palestras e debates que acontecem mensalmente. Apareça no clube nos dias dos papos e assista ao vivo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso ajuda a divulgar o projeto. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, assim você sempre será avisado quando um novo vídeo for publicado.